Há exatos 30 dias eu tomei a decisão polêmica de vender parte dos meus bitcoins e sustentei minha tese nesse vídeo aqui. Mas agora, olhando para esse gráfico aqui, a pergunta que não quer calar é se eu joguei dinheiro fora, se eu errei na minha tese. E de fato o mercado tá desafiando o que eu pensei que ia acontecer. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente onde o mercado foi contra a manada e o mais importante, se é hora de entrar de novo ou se o pior ainda tá por vir. E cuidado porque tem um indicador aqui na tela que tá mostrando um padrão idêntico ao que aconteceu no topo histórico de 2021. Bom, então vamos para a tela aqui do TradingView. Tô no gráfico do Bitcoin semanal, tô com a Super Trend na tela. Para quem assistiu o vídeo onde eu comentei que estava realizando lucro, a principal tese foi a Super Trend virando nesse candle aqui, né? Esse candle semanal fechou abaixo da Super Trend verde e virou a Super Trend para baixo. E eu comentei com vocês que sempre que isso aconteceu foi início de bear market, né? Então isso aconteceu aqui em 2020, isso aconteceu aqui em 2018, isso aconteceu aqui e falhou, né, em 2021. E depois aconteceu de novo aqui em 2022. Então praticamente no gráfico da Binance aqui, das 4 vezes que aconteceu, ele foi de fato início de bear market em 3, 75% das vezes ele foi início de bear market. E quando não foi, né, ele praticamente marcou um topo duplo aqui, né, falhou e depois voltou a cair. Então ter vendido aqui não foi tão diferente de ter vendido aqui, né, quando rompeu essa Super Trend verde não foi tão diferente de ter vendido aqui do que ter vendido aqui. A única diferença é que você passou um calorzinho aqui, né, quando o mercado foi contra, mas depois devolveu tudo. Quem vendeu aqui acabou vendendo muito bem. E agora, né, eu comentei com vocês que por ter perdido a Super Trend verde, eu estava realizando parte do lucro. De fato, realizei parte do lucro. Não comprei aqui nesse fundo e agora o mercado voltou a subir. Mas veja só, a Super Trend continua vermelha até o preço romper, nesse momento pelo menos, a região dos 115 mil dólares. Então o mercado pode muito bem vir até os 115 mil, voltar a cair e continuar, né, a minha tese aqui de que o mercado vai corrigir. Agora, nada disso aqui invalida a tese que eu trouxe para vocês nesse vídeo de 30 dias atrás que eu comentei. Porque para invalidar precisaria de fato perder aqui a Super Trend vermelha e a Super Trend voltar a ficar verde, e isso poderia muito bem acontecer exatamente o que aconteceu aqui em 2022, quando perdeu a Super Trend vermelha aqui, fez um topo duplo e voltou a cair. E o que me preocupa aqui nessa minha tese é o gráfico mensal. Se a gente for para o gráfico mensal, aqui a Super Trend para mim não faz muito sentido, mas aqui a gente vê essa região de topo anterior, né? Então o preço aqui lateralizou nessa região antes de romper, né? E está fazendo agora pivôs de alta. Qual que é o problema para mim aqui? Apesar dele ter perdido nessa queda recente do mensal, nesses 3 meses seguidos de queda, ter perdido o topo mensal anterior aqui na região dos 100 mil dólares, ele fez aqui 1, 2, 3 de compra. Eu gosto muito do Mestre Stormer e ele fala muito do 1, 2, 3 de compra e de fato aqui tá fazendo 1, 2, 3 de compra, fez 1, 2, 3 de compra aqui, o Candle 3 em dezembro e agora em janeiro rompeu, né? Então isso aqui caracteriza a formação de um fundo mensal, um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui é um movimento de position trade muito forte que não dá para ser ignorado, tá? Não dá para ser ignorado, principalmente porque mensal é mais forte do que semanal, certo? Outra coisa que está me preocupando é que a gente não teve, nesse ciclo de alta do Bitcoin, a famosa Banana Zone, né? Que é a região de euforia quando a galera fica louca e o mercado sobe vertical nessa alta parabólica aqui que a gente vê em 2021. Né? A gente não teve isso nesse ciclo de alta. Esse ciclo de alta aqui ele foi muito mais linear, ele não teve a parábola. De fato, aqui se a gente pega a parábola, ela foi quase até a invertida, né? Ó, ela foi perdendo força à medida que o mercado foi evoluindo, né? Que o ciclo de alta foi evoluindo. Em vez dela ficar mais inclinada assim, né? Mais inclinada para cima, vertical, ela começou a ficar menos inclinada, né? Então a gente vê aqui os fundos ficando cada vez mais altos, mas cada vez mais próximos um dos outros, né? Esse fundo aqui foi muito mais alto que esse aqui foi muito mais alto que esse. Agora esse aqui já não foi tão mais alto que esse. E esse aqui foi bem menos alto do que esse aqui, né? Esse salto aqui foi bem menor do que esse salto. Então começou a perder força. A gente não teve aquela região onde teve Bitcoin saindo na Globo, Bitcoin saindo no Jornal Nacional. A gente não teve essa fase, né? De empresa de cripto fazendo propaganda em televisão, em rede aberta, né? A gente não teve essa fase aqui nesse ciclo que fez o mercado subir parabolicamente. Então talvez essa fase ainda esteja por vir, ou talvez esse tipo de fase nunca mais vai acontecer, não tem como saber, né? Às vezes o último ciclo foi o último ciclo parabólico, talvez a partir de agora os ciclos sejam lineares. Então esse movimento mensal que eu comentei aqui está me preocupando um pouco, está colocando a minha tese um pouco em xeque, né? Esse 1, 2, 3 de compra no mensal acima do fundo anterior
me parece um movimento muito forte. Mas o que pode acontecer aqui? Pode acontecer um ombro cabeça a ombro, né? Nada impede aqui de formar um ombro cabeça a ombro. Aqui seria o ombro esquerdo, a cabeça, e aqui seria a formação de um ombro direito, que se perder, né, a linha do pescoço, que seria essa linha aqui, que seria a região aqui dos 83 mil, né? Então, se a partir de agora perder 83 mil, caracteriza esse ombro cabeça a ombro. Depois de tendência de alta, ombro cabeça a ombro é figura de reversão, projetaria essa altura aqui para baixo a partir do rompimento, poderia levar o preço para testar a região lá dos 55 mil, 60 mil dólares, 68 mil dólares, a região do topo anterior, exatamente a região onde normalmente os bear markets chegam. Isso aqui ainda é uma possibilidade no mensal. No semanal, para mim, só vai desconfigurar a minha ideia. O ombro cabeça ombro aparece no semanal também, né? Então a minha tese no semanal para mim só perde a tese se de fato a super trend aqui virar para verde, e ainda assim eu vou ficar atento para não acontecer esse bull trap que aconteceu aqui em 2021. Mas o que eu vou fazer, né? O que eu tô fazendo? Por enquanto eu não tô fazendo nada. Como eu comentei com vocês, eu vendi aqui na região de 93.500, vendi uma parte dos meus bitcoins, não comprei nessa queda, tá? Aqui, apesar dele ter feito alguns pontos interessantes, né? Fez 1, 2, 3 de compra semanal aqui, fez 1, 2, 3 de compra semanal aqui, os dois confirmados e nenhum dos dois invalidados, né? Não perdeu a mínima em nenhum dos dois casos, não perdeu essa mínima aqui, não perdeu essa mínima aqui. Então os dois 1, 2, 3 de compra aqui foram validados e continuam vigentes, né? Inclusive ambos no lucro. Outro fator aqui contra a minha tese, mas eu ainda não acredito que eu estou 100% errado, tá? É uma possibilidade, lógico, ninguém acerta o tempo todo, mas eu ainda não acredito que eu estou errado. A minha ideia aqui agora é o quê? Realizar lucro. Se ele aproximar aqui da região da linha vermelha, na região de 115 mil dólares, eu pretendo realizar um pouco mais de lucro. Ou se ele segurar na região desse topo aqui, que esse topo semanal aqui coincide com o topo mensal que eu comentei com vocês, né, na região aqui dos 105 mil dólares. Então essa região aqui vai ser uma região que, se ele não passar direto, eu vou vender um pouco, vou vender uma parte da posição aqui no 105 e vou vender outra parte aqui. Caso ele rompa e chegue no 115, eu vou vender outra parte. Se ele romper o 115 e fizer pivô de alta acima aqui da linha vermelha, né, eu pretendo reentrar no mercado. Meu ego não é tão grande assim a ponto de eu não acreditar que eu posso errar. Então, se fizer um pivô de alta aqui acima da região de 115 mil dólares, eu vou reentrar no mercado para tentar pegar a próxima pernada de alta, que aí sim eu acredito que o mercado pode voltar a subir. Alguns pontos macroeconômicos importantes também estão acontecendo, né? Então, os Estados Unidos agora está próximo de uma eleição de midterms, né? Então, provavelmente o governo vai tentar estimular a economia de alguma forma. Tem aquele papo de que o Trump quer dar 2 mil dólares para os cidadãos americanos. Tem papo de que o Fed vai continuar cortando juros e começou a imprimir dinheiro por via dos bonds, né? Então tem bastante coisa macroeconômica indicando que o mercado pode voltar a subir, que pode voltar a entrar liquidez para o mercado. A gente já viu o mercado de ações de small techs, por exemplo, que o Augusto Bax gosta de falar muito no canal dele, voltando a subir forte. Então essa liquidez pode vir para cripto, ela está vindo para cripto, né? A gente já vê aqui que o Bitcoin fez fundo lá em 80 mil dólares e agora já está em 96. Então é uma alta significativa aqui de novembro para cá, né? Ó, subiu 20%. Então é uma alta significativa. Mas, como eu comentei, ainda não invalidou minha tese. Inclusive, esse candle semanal atual pode ser um pullback aqui. Você pode ver aqui que o preço atual em 96 e 400 está exatamente na linha verde que perdeu aqui esse candle vermelho aqui, esse semanal, né? Então, se segurar aqui, essa é uma região natural de resistência. Então, se segurar aqui e voltar a cair, vai dar mais força ainda para minha tese, né? Então, isso aqui pode ser a formação de um pivô para confirmar o rompimento aqui da super trend. Não considero que eu errei ainda, tá? Como eu disse, eu vou considerar somente quando perder aqui essa super trend de cima. De todas formas, isso aqui é o que eu faço com a parte da minha carteira de position trade, a parte da minha carteira que eu trabalho manualmente, mas a grande parte do meu dinheiro tá nos meus sistemas de trade, os sistemas que eu opero de forma quantitativa, de forma cega, né? Eu não fico tomando decisão eu mesmo, os meus sistemas tomam decisões para mim, sistemas que eu já validei computacionalmente. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, é só clicar nesse vídeo aqui.